Fala, galera, Pandorinha, sua companheira inseparável Pandora, para dar esse recado aqui de hoje. Salve, salve, como é que vocês vão, people? 2022 aí, ó, começando, e a gente tá como? Cara, a gente tá daquele jeito, né? Vamos pra cima, vamos se cuidar, porque o negócio não tá bonito, hein? Os mais afortunados, e os menos afortunados estão como? Menos afortunados. É o que dizem as notícias nessa pandemia contemporânea. Pessoal, hoje qual que é a pauta? Eu vou falar aqui sobre uma filósofa, mas fica olhando, não fica achando que vai ser dado assim no começo não, aqui do vídeo, hein? Se quiser saber de quem eu tô falando, eu, Alexandra Barros, tem que ficar aí até o final, tá? Tem gente que vai ganhar aqui a visão e vai conseguir verificar, vai conseguir matar a charada, vai saber de quem eu tô falando. Principalmente se a pessoa, você aí que estiver assistindo, tiver ou tenha tido algum contato com o feminismo, ok? Então é o seguinte, ela foi parceira, ela é uma francesa, aliás, né, ela foi uma francesa, porque já está aí no mundo dos mortos, falecida na década de 80, ela foi parceirona de um outro filósofo cuja corrente de ambos é a corrente chamada existencialismo, uma corrente de muita expressão dentro da história da filosofia. A nossa amiga aqui, que vocês vão saber de quem eu tô falando no final, vai rolar um suspense aqui, já tá rolando. Ela fez uma obra que se destacou muito, demais, no cenário do mundo do feminismo, cujo título é O Segundo Sexo, primeira edição na década de 40, ali por 1949. O Segundo Sexo, considerado um marco do feminismo. Inclusive, foi uma obra que causou, para aquele momento, muito vanguarda, muito ousada, para a época, realmente um divisor de águas, principalmente nesse contexto do feminismo. E eu lembrei agora de falar, o título desse vídeo aí, Ela Não É Meu Ícone, ok? Não é meu ícone. Ah, mas você não considera como uma grande acadêmica, uma grande referência para a história do feminismo? Sim, considero inclusive uma referência teórica, da qual eu posso beber também, como tantos outros estudiosos, pesquisadores, pessoas que têm que fazer trabalhos acadêmicos. Sim, a considero uma referência teórica muito importante, porém, ela não é meu ícone. E Alexandra, por que ela não é teu ícone, se ela é ícone das feministas até hoje? Gente, feministas, não adianta pular alto, não adianta mimimi, não adianta, hein? A história dela também é marcada pelo quê? Por correr atrás de um cara o tempo todo, décadas e mais décadas, que foi esse parceiro aí que jamais quis assumir formalmente a relação. Foi uma relação aberta, muito conturbada, de idas e vindas, porém, ela sempre
foi atrás do cara para que os laços não se rompessem de vez. A história diz isso, certo? Então, para mim, pessoalmente, apesar de de toda a sua expressividade, desse contexto que eu acabei de falar, para mim não vira como ícone. Referência teórica, sim, como ícone não, viu, feministas? E, ok, tudo bem, não é para mim, mas vai continuar sendo para muitas e muitas outras aí, e muitos outros, enfim, nada apaga o brilho dela, é claro. Porém, há controvérsias importantes, inclusive sobre um manifesto que ambos assinaram, ela e esse companheiro, cujo principal estopo seria cujo principal mote, então, seria a não criminalização de envolvimento sexual, relações sexuais com menores abaixo de 14 anos. Ambos foram a favor, então, da derrubada dessa lei que existia na época, para que fosse essa lei que protegia os menores, abaixo dos 14 anos, fosse então revogada e as relações sexuais, sim, com menores de 14 anos, fossem liberadas e encaradas como normal, sem problema, muito menos com teor criminal, certo? Foi uma bandeira que ambos levantaram, pode pesquisar aí, tá? E dentro dessa obra, que a nossa amiga aqui, que eu daqui a pouco vou falar o nome dela, essa obra importantíssima que fez um grande sucesso, é um marco até hoje, O Segundo Sexo, ela falava: ninguém nasce, mas preferencialmente se torna uma mulher. Era o que ela defendia, algo parecido com uma construção social próximo aí da ideologia de gênero, que fala também em construção social, não em nascer com determinado sexo, mas sim se construir socialmente, historicamente, no contexto o qual a cidadã estiver inserida. Gente, ela não é meu ícone. Eu reitero, todo respeito, uma referência teórica importante, mas não é meu ícone. Tô falando de quem? Simone de Beauvoir, cujo grande companheiro, aquele parceiro, tiozão, Jean-Paul Sartre, certo? Então, esse foi o meu recado aí de hoje, foi a pauta que eu desenvolvi junto a vocês, porque vou disponibilizar o link de um vídeo que eu assisti sobre a Simone, e eu fiz lá um comentário que gerou uma série de outros comentários. A repercussão foi bastante grande, porque eu questionei uma referência do feminismo ter corrido atrás de um cara a vida inteira. Me parece estranho isso. Então, para mim, não vira como ícone, certo? Então é isso, gente, o recado de hoje. Dá o like se gostou, compartilha e se inscreve. E coloca lá também, ativa as notificações do sininho, que é para você receber as novidades que a gente vem a postar aí, certo? Obrigada, um beijo, até o próximo. Valeu, turma!